E aí, aqui é o Flávio da Flambe. Hoje eu queria mostrar para você 3 erros que eu costumava cometer quando estava desenvolvendo interfaces, falando de menu, né, de navegação, e que eu percebi que outras pessoas também cometiam. Então eu resolvi divulgar isso para que você também evite cometer esses tipos de erros. Vamos lá ver? Vamos lá, o primeiro erro que eu costumava cometer na verdade é bem simples, também se você estiver cometendo esse erro não é o fim do mundo, mas é legal corrigir isso, que é quando você está fazendo a interface, né, você já está no refinamento, já está desenvolvendo todas as páginas, já está no refinamento, vendo espaçamento, vendo se as coisas vão ficar legais. Aí quando você está no protótipo, e até mesmo, às vezes você nem está olhando no protótipo, né, que isso também não tem a ver com o menu, né, de navegação, mas isso eu aconselho você sempre que está olhando no protótipo, que você tem outra vista aqui, né. Mas uma coisa que é legal você evitar é isso aqui que eu estou fazendo agora, que eu estou olhando para o layout sem simular o menu aqui embaixo. E é legal ter isso, porque isso te ajuda a ver como é que fica o layout por completo, né? E até para evitar alguma sobreposição e alguma coisa do tipo. Claro que os celular muda de lugar, tipo assim, a gente está simulando aqui num iPhone, não lembro qual. E pode ser outro celular, né? Outro tipo de celular, outro tamanho de tela. E às vezes só o menu ali não quer dizer muita coisa. Mas é bom para você ver a composição como um todo. Então eu vou jogar nosso menu aqui. Eu odeio quando o Figma faz isso. Ele joga o negócio para dentro. Tá. Vamos ver se ficou aqui. Beleza. Então, primeira dica. Fixa o negócio, né? Então, fixar aqui. Beleza. Aí fixou, ele ficou ali embaixo. E agora sim, tu tem uma melhor noção de composição, como é que está se comportando, se as cores do menu tem a ver com layout. Então essa é a primeira dica básica. Segunda, essa aqui eu vejo bastante. Esse aqui foi um erro que eu já fiz já do começo, assim, quando eu comecei a usar o UX, assim, que eu queria colocar um menu, só que eu não me conformava que tinha alguma coisa que eu não gostava, e eu fazia isso, provavelmente você faz, eu vi gente fazendo, que é... Vocês viram aqui que eu alinhei, né, o menu de acordo com o frame, né? Eu peguei um frame... Eu tô com o iPhone 11 Pro, né? Eu vou fazer aqui de novo para você entender a lógica. Apertei A para ativar os... E aqui eu coloquei o 11 Pro X. Beleza. O que eu fazia, que provavelmente você faz? Eu vinha aqui, alinhava por cima, vinha pegava aqui da régua aqui, né? Puxava e alinhava aqui para eu saber onde terminava o frame e colocava o menu aqui, para eu ter isso aqui, né? E daí eu pegava, colava isso aqui, Ctrl C, aí colava nesse aqui. E ia fazendo isso todos os layouts, só que isso me incomodava e ficava muito zoado. E se você faz isso, já aperta em curtir que eu vou solucionar o seu problema assim como eu solucionei o meu. Que é bem simples, na verdade. Eu vou tirar aqui pra você. E o problema de fazer isso, o que é? Porque às vezes tu simula aqui, e às vezes tu pega o simulador do mobile do seu celular, e se o celular é com frame diferente, né, uma tela diferente, essa barra aqui vai ficar toda zoada. Então, são vários problemas. Pra você solucionar ele, vou até exagerar aqui, ó, vou jogar aqui no meio. O que eu vou fazer agora? Eu vou dizer pra ele alinhar lá embaixo. Ó, alinhou lá embaixo. E ó, sumiu, né? Não aparece nada, né? Mas porque falta mais uma coisa. Você vai aqui no Constraints e você tá vendo aqui, uma hora eu faço um vídeo explicando melhor sobre tudo isso aqui, mas você vê aqui que ele tá com um pontinho azul aqui e aqui. Isso quer dizer que ele tá alinhando a partir de cima, tipo assim, a posição dele tá fixada aqui, se baseando na parte de cima e do lado esquerdo. Que, por exemplo, se eu mexer isso aqui, puxar pro lado, ó, ele fica fixado aqui e fica fixado na parte de baixo. Ó, ele não mexeu, né? Só para você entender a lógica disso. Mas aqui a gente vai fazer só no menu, você vai fazer linkado para baixo. E se quiser deixar aqui alinhado ao lado esquerdo, pode ser, mas também é bom ao centro. E agora olha a mágica que acontece. E ele fica aqui, certinho. Porque tu diz pra ele que tu quer que ele fique lá no fundo do frame da tela, né? Então, ó, tu nunca mais precisa jogar por cima dos layouts igual aqui.
Aí eu vou deletar isso aqui e você vai fazer isso para todos. Vou lá aqui. Deixa eu aumentar aqui. Então, Ctrl V. Alinha por baixo. Deixa eu dar um zoom para você ver melhor. Ó, vou alinhar aqui por baixo. Olha, ele já tá com constraints aqui linkado, então só precisa fazer isso. E agora, vou dar um prototype. Vou só pedir o flow aqui, parte 3. Olha, já fixou. Então é basicamente isso. Aí agora é só fazer isso para todos. Já que nós sabemos que o já está configurado, vem nisso aqui, seleciona, né, dá Ctrl V. Ó, aqui ele ficou na posição que estava antes, então só clica aqui, ó, alinhar no bottom, né, que é embaixo, e pronto. Agora tu não precisa fazer todo aquele esquema de calcular aqui, alinhar, então... E aí, você sabia dessa? Se não sabia, já dá uma curtida aí. E esse aqui, realmente, tem gente que... Eu já vi várias pessoas já fazendo dessa manha anterior que eu tava mostrando. E faz isso aqui que soluciona o teu problema, para tudo. Agora eu vou pedir sua atenção para esse aqui, que os dois que eu te passei agora são probleminhas, né? É uma coisa ali que te incomoda, mas esse aqui que eu vou passar agora, se você está cometendo esse erro, ele vira um problemão. E pior, você só percebe quando já está feito. Então fica atento, curte aí que a dica vai ser boa agora. E o que acontece... que eu já fiz, mas a primeira vez que eu cometi esse erro, eu nunca mais cometi, que foi... Você, né, empolgado, fazendo a sua interface, tu fez o menu, Ctrl+C, Ctrl+V, colou que nem eu fiz agora ali. Aí aqui, né, nós temos 4 páginas, mas imagina que tu já fez 30 páginas, 40 páginas. Que é fácil, né, chegar em 40 páginas. E aí tu apresenta pro cliente... Digamos que num mundo perfeito, tá tudo aprovado. Mas ele diz assim, ó, pá, mas esse menu aqui tem que tirar isso aqui e colocar outra coisa. Aí tu pensa, caramba, vou ter que trocar em todos eles. Imagina tu ter 30 páginas, aí, sei lá, ele diz que nesse search não precisa estar aqui. Vamos colocar, sei lá, favoritos, vai ter um coração e não vai ser mesmo isso ali. Aí tu vai deletar, vai puxar outro. Aí beleza, tu faz esse daqui, tu vai fazer, vai dar Ctrl+C. Aí vai vir nesse aqui, vai deletar, vai colar. Aí tu vai fazer isso 20, 30, 40 vezes. Então, por favor, não... presta atenção agora que eu vou te ajudar como fazer isso de forma simples. Tu vai só ajustar em um e já era. Na verdade, se você já sabe a resposta, parabéns. Você já está bem avançado. Mas eu vou deixar para você que, né, que também eu, quando era iniciante, ninguém me falou isso. E eu aprendi do jeito pior. Então eu vou mostrar para você como fazer. Que é, já de cara, quando você for fazer o menu, tanto de navegação, pode ser de baixo, de cima, até pro menu da versão desktop, já faz isso virar um componente, já de cara já. Não importa se você está na versão... ainda em baixa resolução, faz ele virar componente e depois você vai alterando. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo de como. Imagina que você está na versão baixa resolução aqui. Eu vou até trocar de cor aqui para entender o que eu tô falando. Cara, imagina se você está começando aí fazendo a versão resolução baixa, né? Que é a versão que tu está fazendo wireframe, né? Aí tu joga ali os ícones ali, tu nem sabe se serão esses ícones ou não. Nem sabe que cor vai ser, mas tu sabe que vai ter um menu lá, e tu sabe que vai ter ícones lá. Então, faz isso aqui, transforma em um componente, create a component, Ctrl+K, beleza, criou um componente. Deixa eu ver onde é que tá o nosso componente. Aqui, eu já tinha nomeado ele antes, tá aqui, navbar, beleza. Temos o nosso componente. Aí, vou pegar a nossa barra de navegação. Imagina que isso aqui não está em alta resolução ainda, né? Imagina que você ainda está na parte do wireframe, né? Em baixa resolução, se você só está vendo a parte de usabilidade mesmo. Então você começa aqui, você não sabe a cor, não sabe que ícones são, mas você já demarcou aqui que isso aqui vai ser a barra de navegação. Vou fazer aquilo que a gente tinha feito antes.
linkar para baixo aqui e alinhar para baixo. Vamos ver se está certo. O que eu fiz errado? Aí, fixar, né? Esqueci de fixar. Lembra de fixar aqui também. Fixar position when scrolling. Então ele fica colado aqui, né? Então lembra de fixar também. Eu esqueci de falar isso antes. Vamos lá. Beleza. Imagina que isso aqui ainda tá tudo cinza, tudo marcação, aqueles quadradinhos, aquelas marcações de fotos que a gente faz, aquele wireframe que a gente faz, né? De baixa resolução. E olha só que legal, porque quando a gente faz baixa resolução, a gente faz as 20, 30 páginas primeiro, para apresentar para o cliente, ou para a gente testar mesmo a usabilidade, para depois ir para alta resolução. Então vou fazer aqui rapidinho, para colar nos outros aqui também, imagina que você tenha várias. Por que você precisa criar um componente? Porque agora, ó, não importa o que as pessoas pedirem, precisa mudar. Agora, vamos lá, a gente tá na alta resolução. Então, vou mudar a cor do componente principal. Vem aqui, pegar a cor aqui, aquele amarelo ali. Ó, já viu que ele já alterou em tudo já, ó. Não precisa ficar alterando um por um. Então, é simples essa dica, mas quando você percebe que não fez o componente principal, você tá ferrado, porque geralmente tu já fez várias layers e tu vai ter que alterar tudo de novo. Beleza? Então qualquer coisa que tu fizer aqui, se tu arrastar pro lado, sei lá, jogar mais pro canto aqui, porque tu achou que tá legal, ele faz em tudo. Então tudo que tu alterar vai estar ali. Então essa dica eu uso também para menu da versão desktop, né? Para tudo que tu for usar que vai se repetir, que componente serve para isso, para tu não ficar fazendo retrabalho. Então é bom a gente trabalhar com inteligência. Espero que tenham gostado das 3 dicas que eu dei aqui. Teve uma delas que foi valiosa para você ou você já sabia de todas? Tem alguma aqui que eu esqueci que você sempre fala assim, cara, no menu de navegação precisa fazer isso que às vezes eu esqueço. Então, deixa aí nos comentários, vai ser legal. E eu vou dar mais uma dica extra para vocês, já que você ficou até aqui. Então, vamos lá. Coisa que eu gosto de fazer estou aqui no nosso menu principal. Eu não fiz aqui de propósito, mas eu sempre costumo fazer, que estou selecionando esse, segurando Shift para selecionar o outro, para selecionar o outro. Agora você faz Shift A, que vai ativar o Auto Layout. Você viu que ele já alinhou ali? E isso aqui me ajuda muito por vários motivos. Que eu posso mexer aqui se eu quiser. Posso até mexer para ele ficar no centro. Aí quando eu fizer isso aqui... não. Aqui, ó, também, ó. Se tu mexer no Constraint e deixar no centro aqui... Mexer aqui... Ó, ele mexe entre centro, ó. Mais uma dica que te dei. Tem mais uma ainda. Você pode mexer aqui. E ainda, se você quiser trocar os menus de lugar, os botões de lugar, só puxa e arrasta. Ó, tu já viu que ele já trocou? Então isso aqui salva muito tempo quando precisa fazer as coisas. Pronto, fácil. Mexeu. Foi ali. Vou deixar menor, maior. Pronto. E olha que legal. Faz em tudo. Então, essas são as minhas dicas de hoje. Espero que tenha gostado e valeu!